Muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. Camilo Cast e mais um episódio onde a gente vai falar de empreendedorismo, como você ter recursos para alavancar o seu negócio, para você produzir mais, para você conseguir novos resultados. E hoje eu estou aqui com um convidado especial. Mas antes de apresentar esse convidado, eu quero convidar você. Se você está vendo pela primeira vez aqui o canal, segue o canal, compartilha esse episódio, porque eu sei que vai ser fantástico para a tua empresa e para os seus amigos que empreendem. Então, fica até o final que tem uma surpresa aqui. E aí eu quero apresentar para vocês a empresa que eu tenho aqui hoje. Tenho um grande amigo aqui, o Eliel e a Grace, da AGSE, né? A AGSE, que é uma empresa fantástica que ajuda os empresários aí em toda a parte de gestão financeira, né? E eu quero começar aqui agradecendo vocês por estar aqui com a gente, por poder compartilhar as experiências, por poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que vocês têm dessa longa estrada aí do que vocês vêm fazendo para as empresas. E eu queria pedir para vocês, cada um de vocês contar um pouquinho aí, se apresentar até um pouco melhor, falar o que você faz dentro da organização e contar um pouquinho da história aí da empresa de vocês. Perfeito, vou começar me apresentando. Meu nome é Grace Correia. Muito obrigada pelo convite. Já agradeço antecipadamente. Eu sou sócia fundadora, juntamente com o Eliel, né, da AGSE, e nós fazemos BPO financeiro e contabilidade para empreendedores que querem, de fato, fazer história nesse país. Então, continua com a gente, daqui a pouco a gente vai revelar mais detalhes. É isso aí. Muito obrigado, Camilo, pelo convite. Como a Grace falou, sou Eliel, também sócio da AGSE. Estamos aí nesse mercado de contabilidade aí, BPO financeiro, já há 5 anos, né? A nossa carreira, tem mais de 30 anos. Uau! Mas aí como empreendedor, nós estamos há 5 anos nessa jornada aí. Temos hoje uma carteira modesta, de cliente, que fazemos esse trabalho. E com isso a gente desenvolve um trabalho sempre focando aí em ajudar o empreendedor, o pequeno e médio empreendedor, que são a grande maioria do nosso país hoje, né? Que põe esse país para andar. Com certeza, muito bom. Parabéns aí pela jornada de vocês, parabéns por essa decisão de ajudar tanta gente precisando de fazer gestão financeira, olhar para os números da empresa, né? E isso é uma coisa importante. Você que está empreendendo, você acha que vai resolver tudo sozinho? Ninguém vence sozinho. Então, você tem que ter uma empresa que apoie, você tem que ter fornecedores que te ajudem no processo, né? E eu queria perguntar para vocês, por que vocês decidiram empreender nesse ramo da gestão financeira? Conta um pouquinho aí pra gente. Acho que cada um vai ter uma história, né? Como se fosse um prisma. Eu comecei estudando aí a área de controladoria, a área de contabilidade, inspirada no Eliel, porque ele veio antes, né? Nessa área, eu falei, poxa, uma área interessante. Comecei a estudar e chegando no mestrado, né, depois de 20 anos aí de carreira, eu fui avaliar quanto as empresas tinham de controladoria. Fui pesquisar, fiz uma pesquisa científica e descobri o quê? O brasileiro não tem controladoria no Brasil. Só as grandes empresas. E isso me deu material. Eu falei, tá, esse incômodo, essa inquietação, eu posso continuar pesquisando, falando com contadores, ou eu posso trazer um pouquinho de controladoria no dia a dia de cada empresário através da contabilidade e da gestão financeira. E aí a nossa decisão foi o quê? Empreender. Então, em 2018, eu concluí essa pesquisa do mestrado e começamos em 2019 a GSE. Então, já partiu para ajudar os empreendedores com base científica, né? Uau! Então, essa foi a minha inspiração em particular. Agora o Eliel, ele conta vai contar um pouquinho, Eliel, porque começou aí a gestão financeira, a Grace contou um pouquinho aí da auditoria, conta aí um pouquinho de como entrou o BPO e tudo isso que vocês criaram hoje. Vamos lá, eu já desde adolescente, né, com 14 anos de idade, o meu primeiro emprego foi no Grupo Estado, né? E lá eu fui trabalhar onde? Na área de contabilidade, né? Dentro do Grupo Estado. Então eu fiquei lá por 23 anos, né? Dentro do Grupo Estado e sempre trabalhando na área de controladoria, na área de contabilidade, na área financeira. Quando eu saí de lá, eu fui para outra organização, também para a área de controladoria e contábeis, né? Então a minha formação é contabilidade
e também a ADM, né? E fiz pós-graduação em controladoria. Então eu trouxe esse conhecimento aí do empresarial, né? Porque eu estava do outro lado da mesa, né? Não era empresário. Uma empresa grande, né? De empresas grandes. Trouxe esse conhecimento, lógico, a gente teve que aprender mais, claro, né, mano? Para empreender. Então hoje a gente, estando empreendendo, a gente consegue ter um entendimento do que o empresário do outro lado precisa ter como suporte para poder tomar as suas decisões, né? As melhores decisões, né? Ou decisão mais acertada. Porque se o empresário do outro lado não tem uma contabilidade, não tem um suporte de uma empresa de finanças para ele ter um relatório, ter posição de fluxo de caixa, ter relatório de controladoria, ter indicadores, ele vai tomar decisão no escuro. E decisão no escuro dificilmente vai ser acertada. Dificilmente. É verdade. Vai ser tomar decisão para errar, não para acertar, né? Então, ó, a minha história já começou lá atrás, né? Como criança, trabalhando na área de contabilidade, né? Eu adoro a área de contabilidade, né? E cada dia, então, estamos aprendendo mais, né? Se modernizando. Hoje a gente usa o recurso tecnológico, né? Mas mesmo com tanto recurso que tem hoje, que tem que ser usado, por trás tem que ter um ser humano. Não tem jeito, né? É o ser humano que vai tomar as decisões, é o ser humano que vai fazer as análises, né? A gente usa tudo que é recurso tecnológico dentro da GSE, mas sempre pensando ali também no ser humano, né? E qual que foi o momento que você decidiu, eu vou sair aqui da Agência Estado, vou ajudar toda essa galera que está precisando de ajuda e não conhece isso daqui, tá fazendo de forma amadora? Conta um pouquinho aí como que foi esse momento. No meu caso foi em 2018, né? Eu saí de uma organização, fui para outra, fiquei lá apenas um ano, né? Então lá eu fui administrar aquela empresa, né? Uma empresa que faturava ali uns 20 milhões, né, mano? Mês, né? Aí eu fui lá para fazer a gestão administrativa e financeira. Então eu tinha acesso ali aos 12 escritórios de contabilidade que faziam a gestão contábil e da folha, né? E eu via ali tanta coisa errada, né, que era feita lá, coisas básicas mesmo, como por exemplo, cálculo de imposto de renda retido da fonte, meu. Tá lá a tabela de imposto de renda, eu via essas coisas, cálculo do fundo de garantia. Eu pegava lá os olerites dos funcionários, eu via aqueles erros, né? Falei, meu Deus do céu, como é que pode a pessoa tá com um escritório de contabilidade e não conseguir acertar o básico da folha de pagamento, meu. Falei, eu acredito que eu posso fazer melhor do que isso, meu. Né? E com certeza, né, meu? E para falar melhor, a minha inspiração foi essa, a minha decisão, vamos dizer assim. Não foi inspiração, decisão, né? Falei, eu posso também fazer esse trabalho. Eu tenho essa capacidade de poder fazer um trabalho desse. E fazer bem feito, fazer com excelência, né? Fazer com qualidade. E hoje a gente faz, né? A gente faz folha de pagamento para muita gente hoje, mano. Dentro do escritório, mano. Verdade. Que legal. São quase mil pessoas, 1000 vidas, né? De cálculo, todos os meses que a gente roda. Então, só de folha de pagamento, né? Sem falar outros tipos de tributos, outros tipos de atuação no mercado. E não é só fazer a folha de pagamento, né? A gente consegue ali ajudar o nosso parceiro, né, de negócio. Eu lembro, por exemplo, quando saiu lá na pandemia, né, os benefícios do governo, né? Eu fui um dos primeiros lá a chegar para os clientes e falar, ó, tudo fechado, né? O governo veio, fechou tudo por causa da pandemia. Aí veio aquele auxílio, né? E nem tinha sistema ainda do governo preparado. Eu já fui, levei isso para alguns nossos clientes na época, né? Na época era um pouco menos do que hoje, né, mano? Falei, tem esse benefício do governo. Você vai querer aderir? Ah, sim, Léo. Vamos lá, vamos usar o benefício do governo aí. Esse é o abono emergencial, né? Isso. Então a gente fica sempre antenado a isso, né, hoje, para poder oferecer para o nosso cliente, né, aquilo que tem de benefício na lei. E isso ajuda muito o empresário a ter fôlego, ter tomada de decisão, caixa, e ele, a partir disso, pensar na estratégia no negócio, né? Se ele tem alguém fazendo a gestão financeira, ele pode pensar na operação dele, ele pode pensar nas estratégias de negócio. Então, uma coisa que eu quero que você que está ouvindo aí, se você realmente já tem um contador, não é só a questão da contabilidade, mas você tem que olhar para o sistema financeiro, como o Eliel falou. Se você tem uma empresa que faz o básico para você, como que você toma a decisão baseada em números? E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco disso. Como que vocês ajudam justamente o empresário a ter informação para a tomada de decisão? Porque
contabilidade, só fazer o balanço, só fazer o número contábil, muita gente Todo mundo faz. Todo contador faz. Todo contador faz, né? Mas até mesmo as empresas, como o Eliel contou, a empresa tinha lá 2 escritórios de contabilidade, mas não tinha número, não tinha controle, não tinha gestão. Como que vocês ajudam o empresário na gestão? O que vocês conseguem ajudar ele a fazer diferente, a fazer melhor? Então, como que você consegue aportar conhecimento e desonerar ele? Porque hoje, na mentoria de business, uma das coisas que a gente ajuda ele é ter mais tempo na agenda dele. Às vezes ele está tomado, ele fala assim, eu tenho um contador. Eu tenho alguém que faz o meu financeiro, mas ele que cuida do caixa, ele que inventa lá as planilhas dele. Então, como que ele faz para sair desse redemoinho das urgências, onde ele não tem visão do fluxo financeiro, da operação dele de maneira estratégica? Como que ele sai disso daí? Como que vocês conseguem contribuir com ele? A gente transformou dentro da GSE, né, todo o processo operacional de uma maneira automática. Inclusive, a gente está saindo lá de uma implantação de sistema agora, né? A gente está finalizando os parâmetros de um novo sistema. Então, a gente utiliza desde recursos contábeis, sistemas, né, tecnológicos, que chega até o nível de IA. Né? Então, você fala, se eu utilizei IA, utilizamos. Nos relatórios, a gente já sai com os comentários da IA e os profissionais complementam esses comentários. Então, assim, qual que é o foco, né? O relatório é o básico. Ele não é o fim do nosso trabalho. Então, eu sempre comento isso com todos os clientes, com todos os profissionais. Entregou o relatório, começou o trabalho da contabilidade. Porque nós precisamos nos reunir com os clientes e explicar o que significa aquele número. É bom? É ruim? Tem oportunidades? Não tem? Então, a riqueza da entrega está justamente nas reuniões. E essas reuniões, além dos relatórios que são totalmente detalhados, elas são o nosso foco final. Então, entregou significa o quê? Fiz a reunião e fiz os comentários. Né? Então, para tudo, na linha de custos, na linha de receita, na linha de tributos, a gente sempre está atento às oportunidades. Que legal. Então, quer dizer que não é só um relatório que você entrega, não é só ele ter um número na mão, mas você dá todo um suporte. É a tradução dos números. É a tradução dos números. E quanta gente está com o número na mesa e não sabe entender não ele. Sabe, porque às vezes eu brinco, né? Contabilidade, quem entende é contador. Você entregou um DRE, um balanço, dificilmente, a não ser, né, que o empresário tenha uma formação específica, ele vai ser capaz de olhar, entender, enxergar oportunidades e mais, né, operacionalizar essas oportunidades. Então, dificilmente ele vai ter essa visão completa. Então, cabe ao contador fazer esse papel. Aí tem a questão de cada empresa tem uma necessidade, né? Então, uma empresa do segmento da saúde. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos um cliente nosso lá que ele tem 12 unidades. 12. É uma clínica odontológica que faz lá diversos tipos de trabalho, né? Só que são 12 unidades espalhadas pelo estado, né? Então, hoje é feito um trabalho lá por centro de custo, né? Aí esses relatórios vai mostrar, né? Se aquela unidade está sendo rentável, se não está sendo, onde é o gargalo. Exato. Então, há toda essa divisão de centro de custo ali para poder apontar e deixar ali a sócia empresária tranquila de que todas as unidades ali dela são rentáveis, né, mano? Isso mesmo. E se não são, aonde ela está deixando de ser rentável. Então, é na linha do custo, é a despesa que está muito grande, é a receita que caiu um pouquinho, comparar as unidades semelhantes. Então, você tem uma análise mesmo daquele número. O que eu achei muito interessante é que vocês já fazem toda uma inteligência, tem uma análise inteligente, tem a análise humana, tem todo o background e aporte do conhecimento de vocês para dar inteligência na operação para o cliente, né? Hoje de manhã a gente está fazendo um treinamento com a equipe, né? De custos, só para você ter noção. É contabilidade. Você vai registrar o que o cliente mandou, né? A maioria dos escritórios fariam isso. A gente falou, você tem que olhar a linha de produção do cliente e entender o que é custo, o que é despesa, porque isso faz diferença. Então, a gente passou aí amanhã treinando a equipe a respeito de custos. Aí depois tem treinamento de tributos. Isso internamente. Então, para que a gente consiga chegar a entregar uma informação de qualidade, e é onde o cliente procurar a informação e ele encontrar, tem esses treinamentos que são recorrentes.
Então é toda uma construção aí para fazer essas entregas, né? E isso é muito legal, né? Porque você mostra também que não é ou ele é, não é a Grace, é toda uma equipe por trás. Exatamente. E isso reforça que não dá para vencer só tentando fazer sozinho, né? O empresário quer fazer sozinho, você vai fazer sozinho. Não, você tem uma equipe, essa equipe está capacitada, essa equipe está engajada, e isso faz a diferença, né? Você falou em treinamento, vocês investem em treinamento. Investem em capacitação, olha para as pessoas, porque elas são o principal ativo de vocês, né? Exatamente. Porque se você não tiver pessoas que acreditam na empresa de vocês, que têm os mesmos valores que vocês, o resultado para o teu cliente só vai acontecer quando você estiver presente. Exatamente. Então, como que você mantém essa qualidade... Né? E melhor, né? Como que o profissional do outro lado ele vai se sentir desenvolvido na empresa que ele está? Acho que tem um pouquinho disso também hoje em dia. Não é só do ponto de vista do cliente ser atendido. Mas o profissional não consegue atender se ele sentir que ele é mais um. Ou que é qualquer empresa, ou que você não está se importando se ele conhece ou se desenvolve ou não, entendeu? Então, eu acho que tem toda uma conjuntura. Eu acho muito legal isso que você está falando, porque no livro que eu escrevi, O Segredo do Seu Sucesso, eu falo justamente disso. Eu falo como você criar uma equipe onde eles sejam fãs da sua empresa. Que eles estão ali não é só pelo salário, mas sim porque eles amam trabalhar na empresa de vocês. E pelo jeito vocês já estão implementando isso de forma muito do dia a dia, engajando o pessoal. Porque o que mantém o funcionário no longo prazo é ele olhar para isso, é ele saber que se eu ficar aqui na linha do tempo, eu vou ter muito mais resultado. Exatamente. Me fala um pouquinho, hoje a equipe de vocês tem quantas pessoas? Vocês atendem quais regiões? Como que é a dinâmica de vocês hoje? Quer falar um pouquinho da quantidade? Nós somos hoje em 25 pessoas, né? No total no escritório, espalhado nesses 3 departamentos, né? O BPO financeiro, contábil, fiscal, dá uns 25 no total. E nós estamos atendendo uma grande São Paulo, ABC, temos também alguns clientes no interior de São Paulo, como Jundiaí, São José do Rio Preto. E em outros estados nós temos Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Goiás, Minas Gerais. Quase o Brasil inteiro, é isso? Ceará, né? Estamos mais focados do sul e sudeste, tá? É o foco, né? No Nordeste, Norte não temos ainda não. Temos menos. Aqui é a New Data, né? Que tá lá. Tá. Tem a New Data, né? Eu estava esquecendo dela, né? E temos alguns clientes que moram fora do país, né? Tem empresa no Brasil, mas moram fora do país. Então, eles vêm para cá a cada 3, 4 meses, né? Eles têm empresa aqui, mas eles ficam fora do país, são alguns clientes, né? É Espanha e Argentina. Espanha e Argentina. Mas assim, já estamos aí conectando aí, já trocamos de sistema, né, dentro do nosso escritório, já para poder também atender empresas um pouco mais para cima, Bahia, né, o Nordeste. Estamos preparados para isso, já estamos nos preparando e preparados para isso mesmo. Que legal. Poder. E qual que é a tua visão de futuro, de expansão da empresa, de olhar para o futuro? O que vocês estão pensando aí na linha do tempo? A gente mudou um pouquinho o nosso perfil de cliente ideal recentemente, né? Vou confessar a você que inicialmente eu pensei, eu quero ajudar todo mundo. Aí a pergunta é, todos querem ser ajudados? Nem todos, infelizmente, né? Eu sempre falo para os meus mentorados, você ajuda quem quer ser ajudado. Quem quer ser ajudado. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente procura identificar no cliente que a gente vai atender é, será que eu realmente vou contribuir de uma maneira significativa com a sua empresa? A gente precisa ser honesto em relação a isso, né? Porque se a gente não conseguir contribuir, eu só quero a guia de imposto. Eu só quero mesmo, manda a guia que tá tudo certo, não quero nem saber o que tá acontecendo. Aí você acaba tendo uma dispersão de energia gigante para fazer o básico, né? Então, a gente tem buscado cada vez mais empresas que querem realmente crescer. Falar assim, olha, tem um cliente nosso, que eu estava falando no escritório hoje pela manhã, que é o nosso xodozinho. Ele era todo endividado, devia 8 milhões de imposto há 3 anos atrás. Hoje, ele deve 0 de imposto, lucro, resultado, distribuição de dividendos, a coisa mais linda, né?
Eu falo, aqui é a contabilidade exercendo o seu papel. Na decisão, nas orientações estratégicas, né? E a gente ama fazer isso, porque pra gente é o combustível. Então, fazer mais do mesmo, manda guia. Agora, quando você chega, olha, gente, o que vocês fizeram? Virou a realidade dessa empresa para um resultado maravilhoso, né? Então, a gente busca bastante esse tipo de cliente e o nosso crescimento está atrelado a ajudar esse tipo de empresário, que realmente precisa, fala assim, ó, já estou cansado de receber guia de imposto, eu quero ver realmente os meus números. Então, esse tipo de cliente é o nosso cliente ideal. Ver e entender, né? É. E tomar decisão estratégica. Às vezes, ele precisa também de apoio nessa tomada de decisão, né? Precisa. Aí a gente sempre está, por exemplo, fazer orçamento. Tem empresas menores que elas falam assim, eu não tenho uma pessoa especialista em orçamento. Vocês fazem orçamento? Fazemos orçamento. Acompanho o orçamento real versus o previsto, variações, recomendações. A gente faz todo esse processo. Então, para os clientes que a gente atende, faz sentido ter essa contabilidade que é um pouquinho, a gente chama de contrabilidade. É uma contabilidade controladoria. E quem trabalha com a gente no BPO financeiro é a financedoria, a gente brinca. Sempre com a pitada de controladoria. Fala um pouquinho mais da parte do BPO. Hoje, os clientes de vocês que procuram o BPO financeiro, qual é a principal demanda que eles têm? Geralmente é aquele empresário que fala assim, nossa, eu tô cansado de ter um profissional que eu falo, você emitiu a nota, porque, esqueci. Você mandou o boleto, esqueci. Você fez o pagamento, vou fazer agora. Então tá tudo na cabeça do profissional, um profissional que geralmente é de confiança, né? E aí eu brinco na área financeira, confiança é importante? Mas conferência é muito mais importante. Então, a gente, no polo de BPO financeira, a gente se preocupou com muitas automações. Então, tem automação para emissão de notas, né, Eliel? Hoje, o sistema que a gente utiliza, ele já dispara a emissão de notas automáticas, virou mês, se você tem um contrato, por exemplo. Ele já vai emitir a nota na prefeitura, já vai emitir os boletos, de acordo com o vencimento programado, e já vai enviar para o seu cliente. O cliente pagou, ele já faz a baixa no sistema, então isso tudo é automatizado. Então, a equipe já importa o extrato do banco e já faz as conciliações. Então, a nossa equipe de BPO, o que ela faz? Ela administra esse processo. Mas ela não precisa ficar lá numa agenda lembrando de ter que emitir uma nota. Isso tudo é processo automatizado. Então, justamente para eles ficarem livres para fazer as reuniões, as apresentações, os relatórios, né? Então, dentro desse núcleo, a gente também tem esse tipo de inteligência. O BPO é por empresário que está se desenvolvendo, crescendo ali, às vezes a pessoa tem uma consultoria. O último cliente que a gente fechou um contrato foi uma consultoria. Uhum. A gente fazia já pela contabilidade. Aí ela me chamou e falou, eu não tô esquecendo de pagar todas as minhas contas. Falei da minha vida pessoal, ter a empresa, falei, tá uma bagunça minhas coisas, mano. Vocês estão me mandando a guia de imposto certinho, na data correta, eu esqueço de pagar, esqueço de emitir nota, eu não cobro o cliente. Até hoje foi eu que fiz isso, né, mano? Então, assim, o BPO, ela vem para esse empresário e tira ela dessa atividade do dia a dia, né? Verdade. Ela continua sendo responsável para apertar a autorização do pagamento, né? Isso o BPO não faz, né? Ele vai incluir o pagamento no banco lá, mas é o sócio proprietário ou o gerente da responsável que vai lá e autorizar o pagamento. Mas ele vai fazer esse trabalho, ele vai analisar lá os pagamentos lá e autorizar. Então, toda aquela administração de fazer emissão de nota, de lembrar de emitir nota todo mês, de cobrar o cliente, a cobrança amigável, cara, né? O cliente que atrasou o pagamento, de fazer a emissão do boleto, de tomar esse cuidado com a guia de pagamento, né? Dos impostos federais, estaduais, municipais que tem, o BPO vem e faz essa gestão. Uhum. É um trabalho burocrático do dia a dia mesmo ali, do dia a dia. Isso através de sistema, né? Através de sistema que fica lá disponível para o empresário entrar a hora que ele quiser e poder avaliar ali o fluxo de caixa, o fluxo de recebimento no dia a dia. Isso aí liberta o empresário dessa atividade do dia a dia, mano. Aí ele vai focar naquilo que mais é importante para ele, que é a parte estratégica da empresa dele, mano. As reuniões, captação de cliente, assim por diante, mano. E com a segurança, que eu acho que tem uma questão no financeiro, ele é muito mais sensível, né? Com certeza. Foi feito, não foi feito, até que ponto foi feito, né? Então, todos os relatórios têm essa transparência. Então, ele sabe exatamente o dia que está conciliado e não de acordo com o que eu disse que foi conciliado.
O extrato vem do banco direto, então ele olha lá, tá pendente o sistema dedo duro. Olha, tá conciliado, tá pronto, né? Então ele sabe, olhando para o sistema sem conhecimento financeiro, se o trabalho está feito ou não. Se tem cliente inadimplente ou não. Ele mesmo consegue constar. Porque o trabalho do financeiro, ele é todo dia. Todo dia. Todo dia está lá o funcionário gerando extrato, atualizando o sistema com as informações que estão no extrato, vendo se o cliente pagou, se não pagou, vendo se tem pagamento pendente ou não. Parece algo simples, mas vou dar um exemplo aqui. Quando um cliente faz um parcelamento de imposto lá, se ele não paga o parcelamento, deixou de pagar uma parcela, 2, 3, aquele parcelamento é rompido de forma automática pela Receita. Tá, tem que refazer. Tudo bem, vai lá, contabilidade e refaz. Isso não é difícil de fazer, uma pessoa da área contábil lá. Só que onde está o problema? Que esse parcelamento que agora está sendo refeito já não vai ser mais com aqueles benefícios anteriores, mano. Ele vai ter que pagar 20%, 30%. De entrada, 20%. De entrada, mano. Independente do montante que a pessoa deve, ele pagava 1.000, vai ter que pagar 20 mil. Imagina o fluxo de caixa desse cliente. Né? Então parece um trabalho simples, mas o cara do financeiro tá ali, não pagou essa guia. Isso. Então ele fica lembrando. Às vezes a pessoa não paga, não é porque não tem dinheiro, é porque tá com a cabeça em tanta envolvido em uma série de coisas. Uma série de trabalho e foi embora lá a guia. Passou, ele esqueceu de pedir a nova guia. Entendeu? Então parece algo banal assim, mas não é. Então o financeiro tem esse cuidado da conta do cliente, meu. Isso. Então vocês organizam a vida financeira dele para ele ter mais produtividade, né? Para ele realmente ficar focado na operação. E essa questão do foco, ela é muito importante, porque às vezes ele fica tomado lá pela operação, pela entrega. Por exemplo, imagina lá um arquiteto. Tem lá o escritório de arquitetura. Qual é a preocupação principal dele? É a entrega do projeto. É verdade. Agora, se ele tem uma obrigação, ele vai cuidar disso, ele desperdiça uma energia desnecessária. Então, ter uma empresa como a de vocês para apoiar nisso, desonera ele e faz com que ele foque aonde realmente precisa, né? Então, é muito legal esse exemplo que o Eliel deu, porque às vezes você tem um benefício, você tem um incentivo e às vezes você deixa dinheiro na mesa, perde a oportunidade, porque você não tem um parceiro de negócio como a empresa de vocês. Então, uma coisa que é muito importante aqui, né? Como que os clientes de vocês antes estavam e como eles hoje, o que eles falam hoje? Como que tá a vida deles hoje? Tem cliente que já abriu 2, 3 empresas e falou, quero vocês também atuando nessas outras 2, 3 empresas, né? Eu lembro de um cliente que estava na pandemia, fechou, eventos não existia, na pandemia inexistente, né? E nós nos conhecemos na época da pandemia. Quando retomou os negócios, os eventos, né, presenciais, a empresa dele é de estandes. E aí a gente começou a controlar por stand, por projeto dele. Ele tem um centro de custo para cada projeto. No final de cada stand, a gente tem os demonstrativos financeiros deles inteiro, desde o fluxo de caixa até DRE, por stand se foi lucrativo. Agora pergunta se ele quer, ele já abriu mais 2 empresas. Ele não quer mudar, não né? Não quer mudar. Ele falou, vou abrir outra empresa e eu quero vocês nesse novo negócio também. Então, assim, os clientes crescem e eles levam a gente junto, né? Então, hoje, antes de vir para cá, também um amigo de um cliente mandou mensagem, olha, fulano me indicou. Vocês fazem esse tipo de trabalho? Fazemos, né? Então, um cliente vai recomendando o outro, né? Então, vira um ciclo virtuoso que a gente fala, né? De recomendações. E para o cliente, de resultados. Um ciclo virtuoso de resultados. Que legal. E hoje, quais são os resultados mais emblemáticos, além desse que você contou? Esse é o nosso xodozinho. Que é o xodozinho. Além desse, que mais que você entende, assim, que para quem está assistindo aqui, é um bom exemplo que a vida pode mudar dentro de uma organização. Sim. A gente, por exemplo, tem clientes de diversos segmentos, né? Um dos segmentos que a gente entende que é muito apertado, margem, resultado, é o segmento de distribuição. Então, distribuição é sempre todo dia é uma briga, né? E aí, esses clientes que são distribuidores, a gente analisa a margem de produto para eles. Olha, esse fabricante,
esse produto especificamente está parado no estoque há muito tempo, esse produto ou esse fabricante está te trazendo uma margem mais baixa. Se você retirar esses produtos, só com a retirada dos produtos, sua margem já sobe. Então, são análises que ficam ocultas no meio do monte de dados que o cliente tem que ele não interpreta. E com uma ação semelhante a essa, a gente tinha um cliente de controladoria que virou contábil, fiscal e folha também, né? Uau! E aí, a gente começou um trabalho, ele faturava em torno de 3 milhões de reais. Era o teto dele. Hoje, ele fatura 6. Uau! E assim, com a mesma estrutura, rentabilidade boa, né? Revisou um pouquinho o mix de produto, quebrou alguns paradigmas. Então, uma empresa em um ano e meio, ela dobrar de faturamento no cenário que a gente tem hoje... É uma vitória gigante. É muito grande, né? Então, é um outro resultado que eu também falo. Esse daqui é xodózinho também, né? A gente sempre coloca lá as estrelas, calçada da fama. E isso é muito legal, porque... O que acontece? Nesse exemplo que você deu, ele é um contrassenso do que muita gente fala. Às vezes o empresário fala, para me crescer eu tenho que contratar mais gente. Isso. Às vezes você não precisa contratar mais gente. Você precisa ter eficiência. E para ter eficiência, às vezes você está na operação, você não vai ver. Não vê. Precisa de alguém para olhar e falar assim, vai lá e renegocia com esse fornecedor. Isso. Muda um pouquinho as peças aqui que você vai ver o resultado. Às vezes chegando. Um ajustezinho, né? E não são ajustes grandes. Isso que, assim, o mais emblemático na controladoria é isso. Às vezes você fala grandes mudanças. Não é nada drástico, assim. Corta esse gasto. Ele não teve que cortar absolutamente nada. Ele mudou um pouquinho o mix de produto dele, um pouquinho o mix do que estava armazenado e já começou a ter resultado. Negociou com o fabricante, mostrou os números, falou, esse giro desse produto está demorando demais, isso daqui está me trazendo prejuízo, então eu não consigo vender, você consegue me dar um desconto? Aí já mudou, entendeu? Já trouxe número, resultado. Fala um pouquinho desse trabalho de vocês da controladoria, como que hoje é a dinâmica disso nos clientes? Isso, a gente brinca, né? Quando a gente fala nome controladoria, o pessoal acha que todo mundo tem medo, né? Isso daí é muita coisa. Controladoria existe na Dupont, existe em grandes empresas, né? Esse é um paradigma. É um paradigma, né? E a Dupont, inclusive, foi a empresa que trouxe a controladoria para o Brasil lá em 1900 e nada, né? E às vezes as pessoas falam, não é para mim. Mas quando você vê a ação da controladoria em relatórios convencionais, tanto financeiros, né, quanto contábeis, você fala, opa, gostei disso daqui. Tem alguma coisa diferente nesses comentários. Então, por isso que a gente nunca chega com a controladoria para empresas que não têm essa tradição de controladoria com esse nome. Então, a gente chega com contabilidade, meio disfarçado, né? Quando eles descobrem, fala, nossa, que é isso? Isso é controladoria. Aí eles gostam. Então, a gente leva os KPIs, a gente trabalha com BI também. E nesse BI, a gente tem toda a estruturação de KPIs, margens, evolução de receitas, percentual de custo, EBITDA, uma série de indicadores que todos os meses os clientes recebem. Além disso, o comentário da IA das variações, então, quanto variou de um mês para o outro, e um período para outro, e os nossos comentários estratégicos também. Então, o que seu segmento está passando? Um exemplo, é comércio. O que a FEComércio está prevendo para o ano de 2024? Como que está o consumo? Como que o varejo está se comportando? Então, a gente junta esses comentários aos números de controladoria. Aí, por exemplo, a empresa é uma distribuidora. Então, dependendo do segmento, um distribuidor químico, a gente vai lá no sindicato lá dos químicos e busca o dado e traz para ele junto com as informações dele. Então, a gente traz a informação de mercado junto com as informações contábeis. E aí vai ficando cada vez mais lindo, né? Porque aí vai gerando vai instigando, né, a criatividade. É muito bom. Muito bom isso, hein? E o interessante que você falou, né? Que vocês estão agregando inteligência na estratégia, né? Isso, sempre, sempre. A gente sempre fala assim, o que eu posso agregar que está acontecendo no ambiente que esse cliente está inserido que ele não está percebendo? Porque isso acontece aos montes, tá? Um exemplo, o agro teve todas essas questões climáticas, ele foi afetado. Então, todos que trabalham com o agro vão, de certa forma, receber essa repercussão. Vai ser bom? Vai ser ruim? Então, a gente monta esses estudos. Vamos fazer simulação. Se acontecer tal coisa nessa região, como que afeta suas vendas?
quais produtos seriam necessários. Então, são perguntas que eles não vão fazer todo dia, que não vai estar todo dia olhando para isso, e a gente está olhando, né? Além disso, a questão de olhar o entorno, né? O entorno. O entorno. Às vezes o empresário fala assim, cresci 20%. Ah, maravilha. Mas isso para o seu segmento. É pouco ou é muito? Às vezes ele cresceu 20%, mas todo o mercado cresceu 30%. Então ele cresceu pouco em relação ao concorrente, né? É muito legal que vocês fazem esse tipo de análise, Isso, né? a gente faz. A gente sempre compara com os dados históricos da empresa e os dados do mercado e analisa se aquilo está compatível com aquele ambiente ou se tem algum ponto fora da curva que a gente precisa trabalhar e melhorar. Desses insights já geraram redefinições e mudanças de estratégia nos clientes de vocês? Já surgiram novos negócios. Uau! Então, às vezes você fala, poxa, olha aqui, você tá... Um exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Às vezes um distribuidor ele tem um custo muito grande com frete. Toda a linha dele lá de frete está pesada. Espera um pouquinho, se você abrir uma transportadora, como que ficaria essa linha? Então, a gente começa a provocar, né? Pega as maiores despesas e começa a trazer... Vamos simular? Vamos. Aí, quando você vê, isso já se tornou um novo negócio que também favorece a distribuição e assim por diante, entendeu? Então, a gente vai analisando e trazendo esse repertório para o cliente, porque ele não vai dar um passo muito grande para o desconhecido. Ah, vai saber, né? Ah, isso é muito fora da curva, mas algo que já está dentro da minha operação, por que não? Então, a gente explora bastante esse tipo de situação na controladoria. É bem legal. O interessante, quantos clientes estão tendo a sua realidade mudada, estão crescendo e estão crescendo dentro de um contexto saudável. Exato. Consistentemente, né? Porque senão, eu brinco, o Léo até falou, a contabilidade dá apoio à decisão, né? Uhum. Quando você não usa os números para tomar decisão, você está fazendo uma aposta. A diferença da aposta para a decisão são os números e esse apoio. Eu apostei e deu certo, mas eu posso apostar e dar muito errado, né? Decisão não, decisão é baseada em número e fatos. E aí você fala, poxa, não deu certo por esse e esse motivo, que aconteceu, eu estava fora aqui da análise, pode acontecer, mas você sabe exatamente o porquê. Corrige a rota e segue crescendo, entendeu? E como que o pequeno consegue ter esses insights também? Consegue também. Assim, a gente não, os clientes que a gente atende vai desde... Vou falar uma média de faturamento para vocês terem um range assim em mente, né? De R$100 mil por mês de faturamento até quase R$1 bilhão de faturamento na nossa carteira. E todos eles são beneficiados com os números. O tratamento, o nível de relatórios ou o tipo de informação depende do segmento, não do porte dele. Mas você consegue assessorar todos eles na mesma qualidade. É que depende da necessidade, né? Cada um tem uma necessidade, né? A gente pode pegar um cliente que está lá atolado de dívida tributária. Então, qual que é a sua maior necessidade naquele momento? É rever isso. Como é que eu saio desse buraco, meu? Então, aí a gente vai fazer tudo, ver o que o governo tem de benefício para aquele segmento, né? Por exemplo, acabou de sair do governo aí um benefício de parcelamento de 70% de redução da sua dívida, mano. E nós estamos lá, avisando os clientes, ó, tem esse benefício, tem interesse em participar, estou te mandando a simulação. E aí ele vai fazer de acordo com o seu fluxo de caixa, né? Aproveitando já, né? Deixa o corte aqui, esse corte não pode passar batido. 31/10, tem prazo de validade esse daqui. Esse prazo é até 31/10. Quem tem dívida tributária tem que aproveitar com o seu escritório de contabilidade, fazer lá o parcelamento até 31/10, meu. Vai de 70% até 30%, de 30% a 70% de redução. E olha só, né? Se você não tem um parceiro de negócio que te apoia, às vezes passa uma informação dessa batida. Igual como você disse, se ele está só emitindo a guia lá, não vai você ver. perde uma oportunidade dessa, né? E às vezes é muito comum os colegas, e aí vai uma crítica mesmo, direta, né? Os colegas falarem assim, mas o cliente não me pediu. Mas ele nunca vai pedir, sendo que ele não sabe. Ele não sabe que tem uma lei. Ele está antenado no dia a dia ali ao escritório, ele não sabe. Então, cabe aí a área técnica provocar esse cliente. Falar, tem isso disponível.
É litígio zero o nome, tá? Já anota aí, já usa esse benefício. Litígio zero. Você entra lá, faz uma simulação, já faz a adesão do parcelamento, já reduz sua dívida tributária, 80 parcelas, já pensou? Isso daqui é quase um presente. Acontece, Natal antecipado aí para os empresários. Natal antecipado. É isso aí. Então, aí a gente acaba trazendo essa responsabilidade. A gente fala assim, ó, se tem um benefício, por que a gente não vai divulgar para os nossos clientes? Já manda a simulação. Se eles quiserem fazer adesão, a gente já faz a adesão e segue daqui. E agilizar esse processo e desburocratizar isso é um ganho que o cliente tem enorme, né? Exatamente. Ele já está com toda a informação, ele já tem ali o programa, ele já sabe o que ele vai ter de ganho, já sabe das condições. Agora, se ele não tivesse essa informação? Não, ele ia se sentir traído. Que eu acho que é essa sensação de muitos clientes que falam assim, poxa, quando um cliente ele reclama da contabilidade, não é da pessoa do contador, mas é dessa atitude que não traz suporte, né? Então, você tem um contador, mas esse contador não está me dando muito suporte, ele não sabe explicar muito bem o que é. E o que é isso? É justamente trazer essas informações para a decisão ser tomada, né? Decidir se vai ter uma adesão de parcelamento é do cliente. Mas avisar que tem um parcelamento aí em curso é a nossa atribuição, né? Que legal. E o empresário que já tem uma contabilidade, ele pode contratar o serviço de BPO e controladoria de vocês? Pode. A gente tem diversos clientes que mantiveram o seu escritório de contabilidade e falaram assim, ó, a gente é bem atendido e tá tudo bem. Só que eu gostaria de fazer o BPO e gostaria também de fazer a controladoria. Tem clientes que são só controladoria, tem clientes que são só BPO. Então, cada cliente tem um perfil de contrato, né? E eles conseguem sim. E como que é essa relação quando já tem um escritório de contabilidade, o BPO, vocês entram com o BPO? Isso. Como que é essa relação e quais são os ganhos que o cliente tem? Aí a gente já faz uma parceria com o escritório, né? Porque a gente brinca, a gente atende a contabilidade quando o contador, ele realmente não consegue atender aquele cliente, né? Mas como o foco sempre foi voltado para a controladoria, disseminar esse conceito de controladoria, não tem problema nenhum fazer parceria com outros escritórios, né? Então, hoje a gente tem alguns clientes que são assim, já escritório de 30 anos dentro do cliente, a gente faz parceria com eles, entrega os relatórios conjuntos, faz reunião junto, então a gente cria um ambiente decisório oportuno para esse cliente também, sem rusga, sem nada, entendeu? É maravilhoso. É juntar para justamente somar, né? Somar e conquistar mais resultados, né? Exatamente. E cada vez mais o cliente que está próximo, o cliente que está perto de vocês, o cliente que está preocupado em crescer, em mudar a sua história, ele consegue ter benefícios implementando essas ferramentas? Sim. Assim, o que eu percebo é essa disciplina de reuniões. Praticamente não existe nas pequenas e médias. Você não tem um calendário de reuniões, né? Então, o cliente fala assim, quando dá na telha eu olho aqui os números e tomo uma decisão assim, mais ou menos, né? Quando você tem uma regularidade de reuniões, que é 15, dependendo do cliente é semanal, dependendo do cliente é quinzenal, dependendo é 30 dias. Eu falo, não, uma vez por mês para mim já é o suficiente. Essa regularidade obriga a gente a olhar para os números e entender o comportamento e o que pode ser melhorado. Então, são ajustes pequenos a cada mês que você vai vendo um resultado consistente a longo prazo. Então, a agenda eu acho que é a grande diferença para esses clientes. Agenda e a constância, Constância. né? Eu vou ficar um dia vendo o relatório, não, meia hora, 1 hora de reunião já é o suficiente. Muitos mentorados meus falam sobre isso, né? Às vezes ele fala assim, eu não tive condições de fazer aquela atividade porque eu estava tomado lá com a Black Friday. Eu não tive porque eu estava no evento tal. Mas às vezes não é sobre você fazer muito. Não. Às vezes não é sobre você fazer rápido. Não é uma corrida, é uma maratona. Maratona. E na maratona você vai fazendo um pouquinho de cada vez. Isso. Então, você não precisa parar um dia a sua operação para fazer um balanço. Não.
Você precisa de um pouquinho. Isso. É isso. E esse pouquinho já vai fazer diferença, já não vai? Vai fazer uma baita diferença. E assim, essa consistência, porque ele vai juntar com a informação do mês anterior. Aí tem mais um bisuzinho no mês seguinte, né? Ele vai lá, opa, essa daqui já é diferente. Aí já aproveita aquela orientação, já adapta a operação, mais um mês de resultado. Opa, ficou legal isso daqui. Vamos ajustar outro ponto. Aí você vai para um segundo ponto e assim vai. E aí esse resultado ele passa a ser não só consistente, como crescente, né? Então, a cada mês ele está ajustando e melhorando essa operação. E hoje, o que você vê, Leão, que é importante o empresário olhar, se ele ainda não tomou essa decisão, se ele ainda não está fazendo isso que a gente está comentando aqui, o que ele precisa pensar, o que ele precisa tomar de iniciativa, por onde que ele pode começar? Tanto esse tipo de contabilidade quanto o trabalho do BPO já é um passo inicial para ele começar a se organizar, né? Começar a se organizar. Até porque com o BPO e esse formato de contabilidade, de apresentar relatório, de agendar reunião, a gente vai meio que forçar o empreendedor, o empresário a começar a se organizar, né? A parar. Nem que seja lá 30 minutos. A gente não fica lá 3 horas apresentando relatório. É reunião de 30 minutos, máximo 40, né? Mas depende muito da necessidade do cliente, meu. Mas não vai passar disso também. E aí, quer dizer, ele vai começar a se organizar o tempo dele, né? E aí ele tem que olhar para a empresa dele. Ele. O número vai estar ali, frio. Frio, dizendo a verdade para ele, né, mano? Então a primeira coisa que tem que fazer é isso, é se organizar nessa agenda dele aí para começar a receber essas informações, né? Senão vai acontecer aquilo que você falou, a pessoa vai deixar dinheiro na mesa, né? Deixa muito. E muitas vezes ele deixa de contratar um parceiro de negócio, né? Achando que está fazendo uma economia. Mas é como diz aquele vocabulário, é uma economia porca, né? Uma economia que... Uma economia que não traz resultado, né? Não. Exatamente, não traz. Então, assim, ele não vê, não se organiza, né? Ele fica afogado ali dentro daquele trabalho do dia a dia. Né? Aí vai causar uma série de problemas, né? Tanto o problema pessoal, de estresse, assim por diante, né? Como também em relação... Ele não vai crescer. Ou ele fica estagnado, ou ele vai falir. E estressado, né? Exatamente. Estagnado e estressado, né? E estressado porque ele não está dando conta, está perdendo prazo, está levando multa desnecessária, esqueceu disso, esqueceu daquilo. Exatamente. Então, essa organização, né, de estar ali apresentando os números, apresentando os relatórios, pedindo informação ali para a equipe dele, para montar para ele uma informação gerencial, é algo estratégico. O cara não tem a DRE, o cara não tem o fluxo de caixa, o cara não tem um controle de conciliação, não sabe o que pagou, não sabe quando vai receber, não sabe quem está devendo. Hoje, muitos empresários trabalham dessa forma. E vai levando ali. Ele mesmo fazendo o controle dele lá no papel lá, mano. Ele tem que querer também, né? Querendo, né? Tem que querer. A gente já teve cliente que a gente ficou lá um tempo lá, apresentando os relatórios, ele vinha com a folha de pão dele lá, meu. Vinha lá com os rascunhos dele. O trabalho que era feito era ignorado, mano. Então essa pessoa não quer. Se ela não quer, não tem o que fazer, né, mano? A gente não consegue apresentar um trabalho para quem não quer, né, mano? É verdade. Ele tem que querer se organizar, querer mesmo tomar... Um grande exemplo disso aí é um dos primeiros clientes nossos, né? Quando a gente pegou esse cliente para poder fazer o contábil dele. Hoje ele tem uma estrutura financeira montada internamente, né? A gente não faz o BPO para ele, mas ele montou internamente mesmo lá. Colocou sistema. A gente reorganizou essa empresa na época na questão tributária, né? Mudamos o regime tributário. Nós aconselhamos a mudar o regime tributário. Só que aí tinha um fator que dependia deles, né? Vocês têm que se organizar. Não vai poder ficar comprando bala aqui com o dinheiro da empresa, né? Usando o dinheiro da empresa para coisa particular. Você define, eles são 5 sócios, né? Define aí o prolabore de vocês mensalmente, quanto vai ser para cada um, entendeu? Contrata as pessoas que emitam nota para vocês, tudo de forma legalizada para a gente poder mudar o regime tributário. No primeiro ano foi 200 mil de economia tributária. Hoje ele está lá com todos os seus parcelamentos em dia, está terminando de fazer os seus parcelamentos. Então, qual que é o primeiro passo? Querer. Querer, se organizar, entendeu? E a gente chama o pessoal para isso, né? A gente mostra que é possível se organizar, meu. É possível ter resultado saudável. A gente não consegue crescer sem se organizar.
Não tem como a gente desejar algo sublime. Nossa, eu quero dobrar de faturamento. Se a gente não dá conta do que a gente tem nas mãos, a gente não vai crescer, não vai ter condições de crescer, né? Então, se o limitante é a organização, eu acho que faz total sentido contratar alguém que te ajude nesse processo. Ninguém vai longe. Ninguém vai longe sozinho. Você pode até caminhar, mas longe, né? Longe sozinho você não vai. Hoje nós temos nosso escritório. A gente não faz tudo, né? Nossa. Eu preciso de advogado, eu preciso da pessoa do Camilo, do podcast, né? Eu preciso do médico, né? Eu preciso do cara de marketing, né? Eu preciso da pessoa da limpeza, eu preciso do cara do prédio. Então, sozinho, a gente não vai a lugar nenhum. Pessoal da manutenção. Então, imagina se a gente for fazer tudo, né? Não dá conta. E eu acredito que essa é a grande chave. Porque se o empresário fala, eu vou me organizar, agora eu vou fazer agenda, e ele vai querer ser o cara do marketing, do contábil, do financeiro, da venda, ele não vai acabar deixando alguma coisa para trás. O problema é quando você deixa para trás o financeiro, a oportunidade que você perde. Olha os incentivos que você perde. É verdade. Então, você não vai descobrir que tem um programa do governo que te incentiva, que te dá desconto. Isso você não vai descobrir se você é um médico. Então, você precisa ter parceiros estratégicos. Exatamente. Porque isso vai te desonerar, vai criar uma agenda otimizada, uma organização. Você falou da organização. E a organização, ela passa por ter uma agenda. Sim. É essa cadência, essa constância de fazer sempre, olhar sempre, ter alguém que te fale assim, ó, esse número que você está vendo frio aqui, pode ser isso. Pode ser uma ação de mercado. Pode ser um movimento climático. Verdade. A gente brinca, a gente coloca em tridimensional, né? A gente traz aquela informação que ela é apenas um papel e coloca em 3 dimensões. Né? E aí você traz vida para aquele número, porque para a gente, que é contador, é uma linguagem, é uma comunicação. Então o contador bate o olho na informação, essa margem está muito baixa para esse tipo de segmento, né? E aquilo é informação, é o que a gente usa como matéria-prima. Mas nem todos vão conseguir bater o olho e falar assim, é isso. Agora, consegue. Ele sozinho vai ter tempo para olhar tudo consegue, isso? Nem consegue. Mesmo que ele soubesse, o empresário, eu sei fazer isso. Ok, esse é o foco? Né? Eu acho que aí tem a questão de prioridade, é onde o seu tempo é mais valioso. E aí, quando você entra nessa discussão, dificilmente o tempo do empresário é mais valioso tentando compor os relatórios sozinhos e analisando sozinho os números, né? O empresário, às vezes ele tem aquela visão, muitos deles, né? Tem aquela visão 360 graus. É verdade. De tudo ele conhece um pouco, né? Mas não é porque ele conhece, tem que ser ele fazer. Ele mesmo vai executar, né? No escritório a gente tem um lema. O empresário, ele sabe tudo da empresa dele. Então, você vai apresentar um número, não vai ser surpresa para ele. Porque instintivamente ele já sabe. Né? Ele já sabe, mas ele não sabe o porquê. Então, comentar o porquê que aquele resultado está daquele jeito é o mais importante que a gente pode trazer para aquele empresário. Deu prejuízo, deu lucro. Né? Ele já sabe instintivamente, porque está no dia a dia da operação dele, né? Então, quando a gente vai falar de números, a gente sempre fala os porquês. E essa questão do porquê faz uma diferença danada. Total diferença. Danada, porque ele já sabe que às vezes tá fraco de venda. Mas você trazer, tá fraco para você e para todo Isso, tem um segmento mercado inteiro aqui. Não, tá fraco para você porque você tá usando uma operação aqui que é muito onerosa para você. Exatamente. Então, é trazer essa visão do todo e também especializar isso com o conhecimento que vocês têm de mercado, que agrega valor para o teu cliente. Exatamente. E aí, por isso, quando a gente começa com a primeira reunião. A primeira reunião é a mais difícil de acontecer. Ela aconteceu, a segunda é mais fácil, porque ele fala, poxa, aquele assunto que a gente discutiu na última reunião foi a mola propulsora para o resultado desse mês. Então, vamos nos reunir, entender um pouquinho mais, que eu quero continuar nessa crescente. Então, a primeira reunião sempre é mais difícil, depois a segunda tá no DNA já. Já vira a rotina, já entra na agenda.
Porque ele vê que aquele tempo que ele parou foi fundamental para trazer para ele alguma melhoria, né? Isso. Ele parou, não foi um tempo perdido, né? Que às vezes o cara acha, vou perder tempo com isso. Na verdade, ele não tá perdendo tempo, né? Porque tá vendo a empresa dele. E tem cliente que já fala, nossa, quando que vai ser a nossa próxima reunião? É muito legal. Quando você vê esse movimento acontecendo, você fala, poxa, o objetivo foi atingido, né? É muito bacana. E como vocês estão aportando conhecimento de valor para o seu cliente. Sim. Vocês conseguem trazer informações relevantes que ele sozinho, talvez, ele teria muito mais dificuldade de obter. Exatamente. E assim, talvez ele não conseguisse conectar, né, o significado daquela informação com os resultados que ele quer obter. E por que não chega no resultado, enfim, né? Então, essa conexão ela é fundamental. Essas reuniões são fundamentais. Se tivesse uma coisa que vocês pudessem dizer que é essencial para o sucesso, você diria que é o quê, Grace? Bom, eu acho que tem que parar e analisar os números, né? Sempre. O número é a base de tudo. A gente faz isso internamente na GSE, né? Te para, olha, projeta. Não tem como você chegar num lugar que você não desejou, que você não imaginou, que você não se dedicou. Então, esse processo de dedicação passa por revisão desses números, né? Então, acho que é fundamental essa organização. Agenda, constância, acho que esse é o segredo. E você, o que você diria, né? Para não repetir, né? Eu vou dizer pessoas, processos e tecnologia. Junto. Pessoas, claro, capacitadas. Bons parceiros, bons colaboradores, juntos com o processo, junto com tecnologia. É o caminho para o sucesso, mano. É isso aí. Que legal. Gente, estou muito feliz de ter vocês aqui. Foi sensacional esse nosso bate-papo. Eu fico muito feliz de ver que o quanto vocês estão agregando para os clientes, né? E eu gostaria de deixar uma oportunidade final aqui para vocês. A gente está se encaminhando aqui para a reta final. Então, eu gostaria de pedir para vocês, qual é a mensagem final que você deixa para o pessoal que está assistindo a gente? E também a pergunta é, como esse empresário que está assistindo encontra vocês? Então, Sim. Essas duas coisas, né? Qual é a mensagem final que vocês deixam para ele? Como que eles encontram vocês? Então, primeiro você, Grace. Empreender não é fácil, gente, mas não precisa ser solitário. Então, a gente está aqui para apoiar vocês nessa jornada. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. E as nossas redes sociais, site, onde você buscar @AGSE Gestão, você vai nos encontrar. E eu gostaria de agradecer também por essa oportunidade maravilhosa desse bate-papo incrível com você, viu? Gratidão. Eliel. Também agradeço muito aí o Camilo por essa oportunidade, né? Pessoa aí simpática, maravilhosa. Obrigado pela oportunidade. Eu também digo uma coisa, né? Empreender não é fácil, mas com a ajuda de bons parceiros fica mais fácil, fica mais leve esse fardo maravilhoso aí que é empreender. Quando a pessoa começa a empreender, ele não quer mais dar um passo atrás. É uma jornada, é um passo sem retroceder, uma jornada maravilhosa, meu. E nos encontra aí nas redes sociais, né? Tem a nossa página também na internet, agsegestão.com.br. Muito bom, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Gratidão aí por todo esse conteúdo de valor que vocês estão gerando aqui para a nossa audiência e que realmente vocês continuem trazendo e impactando empresas e transformando realidade de famílias, de organizações, desde o pequeno até o grande, né? Que vocês continuem sendo esse ponto de contato, esse ponto de transformação e que vocês tenham muito sucesso aí com essa equipe maravilhosa que vocês têm. Um grande abraço e você que está assistindo a gente aqui, aproveita aqui, deixa nos comentários qual é o principal aprendizado que você teve aqui. A gente falou de constância, a gente falou de agenda, a gente falou que você não precisa estar sozinho. Então, escreve aqui nos comentários qual é o principal aprendizado que você teve. E com certeza você vai ter grandes ganhos aí se você colocar em prática essas orientações que a gente trouxe aqui para você. Gratidão por você estar aqui até o final.
E saiba, só vence quem vai até o final. Se quem deixou no meio, perdeu alguma coisa. Mas você que chegou aqui até o final, com certeza você vai ter sucesso na sua jornada. Um grande abraço, até a próxima.